Tudo bem, pessoal? Dando continuidade então aqui ao nosso curso de Android, né? Aula passada eu mostrei a questão de a gente poder chamar telas adicionais, né, no App Inventor. E hoje eu vou falar sobre isso aqui, tá? Questão de variáveis, spinner, né, que é um componente, é tipo uma lista, né? Essa lista aqui onde a gente pode selecionar opções. E vou tratar também sobre if else, que são condicionais da parte de programação, certo? Então aqui eu já tenho algumas fórmulas que eu vou usar, o layout do programinha que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer o que? Uma calculadora de MC, né? Que é um cálculo simples, leva em relação aí o peso do usuário, a altura e dá o índice de massa corporal, né? Para ter uma noção de como é que está essa relação de altura e peso dele, certo? Eu já botei uma segunda fórmula aqui que a gente vai usar mais para frente. Então, vamos começar. A gente vai começar um projetinho novo, né? Entrar no PP Inventor, projetos, Start New Project. Vou botar aqui em ordem. Os projetos vocês podem criar com o nome que vocês quiserem de vocês. IMC. Ok. Desculpa, minha voz não anda muito boa ultimamente. Então tá aqui, a gente criou o projetinho do zero. Tá ele aqui. Vou até mudar já o nome do screen aqui. Vou botar IMC, tá bom. Só para ele ficar escrito IMC aqui. Mais bonitinho que Screen 1, né? Esse aqui, apesar de a gente ter visto que dá para usar várias telas, esse aqui, como é pequeno, a gente pode usar uma tela só. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no layout que a gente vai fazer. A gente vai colocar algumas informações, dá para ver que a gente vai usar label, text box, o spinner que eu já falei, botões, mais alguns labels e a questão do layout, né? Layout horizontal, eu acho que aqui, faz um tempinho que eu fiz esse projetinho. Aqui foi usado já uma tabela, eu posso até demonstrar a diferença. Então vou aproveitar e fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa, essa barra colorida aqui, como é que a gente faz? Isso aí é um texto, né, um label. Aqui, que ele está com o widget espichado. Ele está aqui, ó. Font size eu vou botar maior, vou botar 22. Esse label, eu vou... O texto aqui, alinhamento do texto, eu vou centralizar ele. E eu vou escrever aqui calculador IMC para ficar mais parecidinho lá. Então, o que mais foi usado aqui? Vou usar o font bold, né, que é o negrito. E aqui a cor de fundo, ó. Eu vou colocar o laranjinha que está lá. Tá? Então é assim que foi feito aquela parte ali. Simplesmente um label que está usando o widget todo, né, ou seja, o comprimento todo. O texto está alinhado no centro, cor de fundo laranja, enfim. Detalhes, tá, gente? Como eu falei para vocês, quando a gente está mexendo nos componentes aqui no propriedades, a gente pode ajustar esses detalhes aí. Então vamos lá, o que mais ele pega aqui? Deixa eu botar para o lado. Então aqui, ó, a gente já vinha usando até então os layouts aqui, o layout de arranjos horizontais, né? Então aqui dá para ver que, ó, ficou um espacinho em branco. A gente pode até ajustar isso, por exemplo, se eu for usar o de tabela, só para demonstrar, ó. Então eu sugeri para vocês usarem sempre o horizontal e continuo mantendo essa colocação, acho que fica mais fácil de trabalhar, mas eu vou usar um de tabela que precisa de diferença. E que muda do tabelas, eu posso determinar quantas linhas e quantas colunas vai ter dentro aqui. Então eu vou espichar ele, vou botar ele até o fim, né, fill parent. Então ele tem aqui duas colunas, certo? E duas linhas. É invisível, mas quando a gente jogar um botão aqui, a gente consegue ver, ó. Tá vendo? Segunda coluna, primeira coluna. E aí vai, ó. Tem quatro posições aqui dentro. Então eu posso ajustar isso aqui, por exemplo. Aqui eu vou ter uh, três linhas e duas colunas. Então vamos lá, ó. Colunas duas, linhas três. Obviamente não vai ser um botão, né? Vou deletar ele aqui. Então vou colocar os labels aqui. Os meus três labels que eu tenho lá, depois eu vou ajustar eles.
Vou colocar minhas duas text box que eu tenho ali. Olha só. Linhas 3, colunas 2, text box. Às vezes é ruimzinho de encaixar aqui. Uma, duas. Tá aí. E aqui embaixo é o spinner, tá? Eu já vou colocar ele aqui, depois eu explico ele, o que ele funciona. Tá? Só para fazer o layout e depois eu ajustando. Eu já vi que faltou um label aqui em cima, fora desse table, então, né? Vou botar aqui. E depois vou ajustando os textos, tá, pessoal? Então a diferença aqui do table é que vocês podem colocar, né? Aqui ele tá tipo com duas colunas. Se eu botar três, ó, eu consigo botar mais um botão aqui, por exemplo, né? Então, dá para usar, mas eu acho que é mais fácil trabalhar, em vez de tabela, trabalhar a questão de arranjos horizontais, que era o que a gente já vinha usando aqui, né? Arranjo horizontal. Então depois eu vou ajustar os nomes aqui, o texto em si. Vou colocar esse botão aqui. E aqui, ó, dá para ver que eu tenho dois labels, né? Então aqui foi usado arranjos horizontais. Então eu vou colocar o meu botão ali. Vou botar ele até o fim. E vou colocar então os meus arranjos horizontais ali para criar, né? São três, então eu vou colocar os três aqui. Eles são grandes porque ainda não tem o texto dentro. Então eu vou botar os labels aqui dentro só para facilitar, né? E depois eu vou renomeando eles conforme eu for explicar a ideia do funcionamento. Mais ou menos tá certinho aqui a interface dele. Então vamos lá. Vou colocar aqui as informações. Informa as informações solicitadas abaixo. Esse texto dá para melhorar um pouquinho. Vou botar preenche aqui que vai ficar um pouquinho menos repetitivo. Show. Então vamos lá. Ele segue aqui. Peso em quilos, alturas em metros e o sexo. Já vou preencher essas três aqui então. Peso. É bom informar aqui, tá, gente? Pra gente saber, ó. Peso em quilos. Vou botar os dois pontinhos aqui. Altura. Metros. E aqui o sexo. Esse sexo não vai ser usado agora, tá? Para determinar o IMC. Ele vai ser usado posteriormente. Mas eu já coloquei aqui no layout, poderia ter deixado ele de fora agora e inserir ele depois. Mas não tem problema deixar ele aqui. Então a gente vai ter aqui o peso, altura e sexo. Esqueci dos dois pontos aqui. Então vamos renomear, né? TB peso. Estou renomeando só as partes que eu sei que eu vou ter que usar depois da programação. TB altura. A gente pode mudar isso posteriormente também. Só que, né, daí eu teria que fazer depois. Né? Eu já estou fazendo agora que facilita aqui. E aqui o spinner eu não preciso mudar, né? Eu só tenho um spinner. Então olha só. Aqui seriam os itens que quando eu clico ele vai abrir uma caixinha onde eu posso selecionar um. E eu já vou inserir quais que são os dois sexos que eu vou ter aqui. Ó. Botar masculino, vírgula, feminino. Depois eu testo se está certinho aqui. Ou se quer erro de português, entre aspas, que está junto. Mas eu acho que ele fica junto mesmo, senão eu dou um espaço depois. O nosso botão aqui, né? PT calcular. Apesar de que eu só tenho um botão. Então vamos lá. Calcular. E aqui, vamos preencher já. Eu podia ter feito um arranjo e copiado ele, né? Ficava mais fácil. Mas ok, acabei não fazendo. Não, não é aqui. Eu quero o arranjo. Aqui. E o terceiro arranjo também. Mas só se pegar ele por aqui. Esse aqui eu coloquei sem querer o texto ele para ocupar o espaço todo.
Então, quais são os campos que eu tenho ali? Calcular resultado, situação e peso ideal, né? Resultado. Vou renomear esse aqui, né? Que é onde vai vir o valor do resultado. Então, LB IMC. Vou fazer até um pouquinho diferente aqui, vai ficar melhor. E aqui. Mas esses aqui eu não preciso, né? Só vou renomear o texto dele aqui. Vou botar IMC que fica mais bonitinho. IMC. Situação. Então vamos lá, LB situação. Vou botar os 3 pontinhos aqui que já deixa ele zerado por enquanto, né? E o último aqui, peso ideal. Eu vou deixar ele preenchido, apesar de que a gente não vai usar no primeiro momento. Botar os 3 pontinhos aqui também. Então eu já renomeei aqui dentro dos arranjos, né, o LB IMC, LB situação e o último aqui, LB peso ideal. Então renomeei já os meus labels, né, que vão ter propriamente dito qual é a informação que vai ser usada ali. Essas renomeações são importantes para a hora que a gente for programar, certo? Aproveitar já que a gente está fazendo primeiro a interface para depois fazer a lógica de programação, vou falar do hint também, acho que eu já expliquei o hint anteriormente, mas aqui ó, nesse campo hint você pode dar dicas de como o usuário vai preencher. Por exemplo, eu posso dar, por exemplo, aqui 75 kg de hint. Então, quando o usuário for abrir esse programa, vai ter um 75 em cinza aqui, pouco visível, mas que ajuda também a ele poder visualizar como entrar a informação. Por que é importante isso aqui? Porque aqui é em metros, então eu posso dar um exemplo, por exemplo, aqui no hint, eu quero que o usuário que tem 1,80, por exemplo, ele coloque 1,80, né, ou 1,8, usando o ponto, ao invés de vírgula, né? Então essas informações são importantes. E aqui eu já defini qual que são os meus dois strings, né? As minhas duas opções no spinner antes de fazer a implementação aqui, certo? Então eu vou fazer a implementação num segundo vídeo agora da parte lógica para ficar menos extenso, tá?